Shalom, a paz do Senhor para todos, irmãos, amigos, paz e prosperidade para todos. Queremos hoje falar sobre uma breve introdução na carta de Paulo aos Romanos. Queremos falar, Paulo escreveu 3 cartas e queremos deixar a importância dessas cartas para todos nós, para toda a igreja. Então hoje estaremos falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Quem vos fala, pastor Natanael Joaquim de Souza. Aqui observamos a carta de Paulo aos Romanos. Ele escreveu na era 57, 58 depois de Cristo. Nós vemos que Paulo, quando escreveu essa carta, ele já inicia a carta falando: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Romanos 1:1. Então nós observamos aqui que Paulo ele se identificando, na sua primeira fala, ele se coloca como servo de Cristo. E depois nós observamos, ele usa o termo apóstolo do Evangelho de Cristo. Então, mesmo sendo grandes homens de Deus, é preciso sabermos se apresentarmos primeiramente como humilde servo de Deus na presença do Senhor. Então ele começa falando já na sua fala, servo de Cristo, e depois chamado ao ministério de apóstolo. E aqui no Romanos 1:16 ele já começa falando nessa carta: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e depois do grego. Então nós vamos observar a importância dessa carta para os irmãos que moravam em Roma. E o apóstolo Paulo, ao mandar a carta aos romanos, o seu objetivo era preparar o caminho para visitá-los em Roma. Romanos 15, 22 e 23. Então, Paulo ainda não tinha ido visitar os irmãos em Roma. Já tinha passado 20 anos que Paulo estava na Ásia fazendo o evangelismo, e ele desejava muito ir a Roma para conhecer os irmãos. Esses irmãos eram judeus que tinham se convertido no dia do Pentecostes. E a igreja estava muito grande lá em Roma, e Paulo desejava conhecer esses irmãos, e mandou então essa carta para eles, uma carta profunda, uma carta mostrando o caminho do Evangelho do Senhor Jesus. E nessa carta, ele já começa dizendo aqui, em Romanos 1:17, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então nós observamos que Paulo já começa trazendo uma doutrina, um ensinamento nessa carta à igreja de Roma. E também serve para todos nós: o justo viverá da fé. Esse é o caminho de todos nós. Aqui nós observamos esta palavra. A autoria do livro atribui-se a Paulo, que contou com a ajuda de Tércio, responsável por transcrever as palavras do apóstolo. Então nós observamos aqui que o livro foi escrito enquanto Paulo estava em Corinto, na Grécia, antes da sua viagem em Jerusalém, para levar aos pobres as ofertas que havia recebido. Então Paulo recebia a oferta para levar aos irmãos de Jerusalém. Já tinha passado 20 anos a igreja em Jerusalém, e a igreja em Jerusalém tinha feito grande discipulado, tinha gastado muito dinheiro com o início da obra. Então muitos estavam pobres lá, porque investiu o que tinha na obra de Deus. Então Paulo levava essa ajuda para os irmãos em Jerusalém, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nesta carta aos Romanos, este é o ensino da doutrina de Cristo, mostra a sua importância
aos cristãos em Roma. Então nós observamos que Paulo traz nessa carta as doutrinas mais importantes para os irmãos de Roma. Recomendo-lhe aos nossos irmãos, a irmã Febe, serva da igreja em Secreia, peço que o receba do Senhor de maneira digna como convém aos santos. Romanos 16, 1 e 2. Então, essa pessoa, a Febe, foi a irmã que Paulo conduziu essa carta pelas mãos dela aos irmãos de Roma, para a glória do Senhor Jesus. A epístola do Novo Testamento, um terço do material do Novo Testamento constitui cartas de Atos em diante, exceto o Apocalipse. Então, de Atos em diante, a maior parte do Novo Testamento são cartas que se usavam fazer naquele tempo para transmitir a palavra de Deus. As cartas nelas, as igrejas são orientadas, exortadas, doutrinadas, são explicadas, as pessoas são fortalecidas na fé. Então, essas cartas, quando lida, quando explicada, ela fortalecia os irmãos da fé de Roma, e em todos os lugares que Paulo mandava, ele recebia do Senhor as revelações e mandava às igrejas. No início da Epístola aos Romanos 1:1, inicia-se com a fala do autor, Paulo, servo de Cristo, de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho do Senhor. Então nós já falamos que Paulo já começa com a sua fala. A carta aos Romanos trata da justiça de Deus. Os ensinamentos nela contidos são fundamentais para quem deseja entender a fé em Cristo Jesus e experimentar uma vida cristã vitoriosa. Então, é uma carta que deve ser lida, não só lida uma vez, mas até você gravá-la, toda ela no seu coração, porque ela tem um ensino profundo da parte de Deus para todos nós. Nós observamos em Romanos 3:20, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo já esclarece na carta de Romanos que toda a humanidade carece do arrependimento e se converteu ao Evangelho de Cristo. Então ele já deixa essa doutrina. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 3 de Romanos, verso 24. Então nós observamos que todos pecaram, mas em Cristo, gratuitamente, ele faz a justificação, a redenção gratuita através de Cristo Jesus. Então somente a pessoa se converte ao Evangelho de Cristo e ele recebe essa salvação, a santificação, a justificação, recebe a graça de Deus gratuitamente do Senhor Jesus. Então é necessário que todos se arrependam e se convertam ao Evangelho para que receba a salvação de Deus. O destinatário da carta, Paulo escreveu aos crentes que viviam na capital do Império Romano. A igreja romana deve ter sido fundada pelos judeus romanos que se converteram no dia da Pentecostes, Atos 2. Então, na festa do Pentecostes, assim, a gente de toda parte do mundo, e ali quase 3.000 almas se converteram ao Senhor e levaram o Evangelho para o mundo todo, e a maior parte era romanos judeus romanos que tinham convertido ao Evangelho do Senhor Jesus. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que eles seriam o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Romanos 4, versículo 13. Então Paulo esclarece que mesmo Abraão também foi justificado pela fé. Então a salvação é pela fé, e as promessas de Deus também a Abraão e a toda a igreja é pela fé em Cristo Jesus. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5. Então, nós, através da fé,
nós somos justificados e recebemos o perdão dos nossos pecados e temos paz com Deus. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, e Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Versículo 8. Então, Cristo morreu para dar essa salvação para todos nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Paulo deixa esclarecido que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados para o seu propósito. Romanos 8 e 28. Então, todas as coisas, Paulo esclarece aqui aos crentes que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados para o seu serviço. Então, todos nós, todas as coisas que acontecer na nossa vida vai ser para o nosso bem. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Versículo 33. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 34. Então nós observamos quem fará acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem justifica. Então não tem como. Então, quem morreu para nos salvar? Cristo. Quem ressuscitou? Cristo. E quem está sentado à destra de Deus, que intercede por nós? Cristo. Então, se nós estamos firmes na fé em Cristo, teremos a nossa vitória, já está garantida. Portanto, irmãos, rogo-lhe pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Então, Paulo, ele traz aqui no capítulo 12 o culto que nós devemos oferecer racional, na presença de um sacrifício vivo. Deus espera de cada um de nós. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela inovação da vossa mente para que seja capaz de experimentar e comprovar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Versículo 2. Então, Deus quer que nós não se amoldamos com os padrões do mundo, mas sejamos transformados a nossa mente pela renovação da palavra de Deus, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui nós encontramos a importância da epístola aos romanos, aos reformadores da igreja. Aqui nós encontramos Samuel Taylor e também João Calvino. Esses são os homens que viveram na reforma da igreja. Esses homens liam a carta de Romano e através dessa carta eles se converteram ao evangelho e foi algo maravilhoso. Samuel Taylor, um poeta inglês, em 1772 a 1834, afirmou: Romanos, a carta de Romanos, é a obra mais profunda que já se escreveu. Então tenha-se uma ideia o que é essa carta importante para a igreja do século passado e para a igreja presente e para nossas vidas também, para o elevo espiritual. Aqui nós observamos João Calvino também, um dos reformadores da igreja. E diante desse livro, João Calvino teria exclamado: abriu-se a porta a todos os tesouros das Escrituras. Então, João Calvino chamou o livro de Romanos, a carta, como tesouro das Escrituras. E aqui nós observamos também dois reformadores também, Martinho Lutero e John Wesley. Martinho Lutero a 1500, John Wesley em 1800, esses homens, os reformadores da igreja. O Martinho Lutero, ele diz: a Bíblia não é antiga, nem moderna, ela é eterna. Martinho Lutero, esse é o reformador da palavra de Deus. Então, tanto Martinho Lutero como John Wesley, eles se converteram quando liam a palavra de Deus no livro de Romanos. Então, quando Martinho Lutero entendeu que a salvação é pela fé, então ele se converteu e ali foi feita a reforma da igreja em 1500. E além disso, Lutero dizia que cada cristão devia decorar a fim de meditar nela todos os dias. Então, assim, Lutero falou sobre a carta de Romanos, que todos os crentes precisavam de decorar e ler ela e meditar nela, nessa carta, todos os dias da sua vida.
E na conclusão, aqui Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando aceitamos a Jesus, todos os nossos pecados é apagado por Deus, que não se lembra mais dele. Hebreus 10, 17. Então Deus lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais dele. Aqui está então Paulo deixando esse crescimento que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos 8 e versículo 1. Veja então a importância da carta de Paulo aos Romanos. Estamos em Cristo Jesus, fomos justificados, estamos mortos para o pecado, somos nova criatura. Nossos pecados foram esquecidos e nenhuma condenação há. Então esta é a carta de Paulo aos Romanos. Os que estão em Cristo Jesus, portanto agora nenhuma condenação há. Fica então esta palavra, a carta aos Romanos. Essa breve introdução dessa carta. Procura ler e meditar mais nessa carta. Porque essa carta é um edifício de fé para todos nós. Shalom e a paz do Senhor.